que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite a todos, nossos irmãos encarnados e desencarnados. Um beijo no coração. A gente vai falar do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que a direita dá. Mas a gente quer começar esse estudo reportando-nos a questão 886 do Livro dos Espíritos, cujo título é Caridade e Amor ao Próximo. Kardec faz uma pergunta aos espíritos a respeito do que seja caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? No meio espírita, nós dizemos que a caridade é o BIP, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Se a gente analisar a palavra benevolência, ela é composta de duas palavras, bene e volere. Bene significando bem e volere significando querer. Então, benevolência é querer bem. Indulgência também é uma palavra composta de in e dulcere. In, dentro, e dulcere, doce. Indulgência, então, é a característica de quem é doce por dentro. E o perdão das ofensas, tão necessário para a nossa evolução. Pois bem, então o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. E a gente sabe que fora da caridade não há salvação. No capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que nós vamos discorrer essa noite, existem muitos aspectos da caridade. A gente vai passar rapidamente por cada um deles até chegar lá no fim. Fazer o bem sem ostentação é o primeiro subtítulo desse capítulo. E Mateus começa dizendo: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Ou seja, a gente deve fazer a caridade sem esperar nenhum tipo de compensação. Porque se a gente faz a caridade esperando nem que seja um muito obrigado, a gente já recebeu a paga por isso. Se a gente faz a caridade para que os outros venham, se a gente divulga a caridade que a gente faz, também a gente já recebeu a nossa contrapartida, e Deus que está nos céus, nosso Pai, Ele não nos dará a devida recompensa. Na verdade, esse Deus que está nos céus, não é que Ele esteja alhures no céu. Céu é a parte superior da gente. Então, é aquela certeza de que nós estamos fazendo o melhor. Deus em nós nos dá a devida compensação quando nós fazemos a caridade pela caridade, sem esperar nenhum tipo de recompensa. Mas, em seguida, o subtítulo é Os Infortúnios Alheios. Nesse subtítulo está discorrido que quando há grandes infortúnios, grandes tragédias, existe uma grande campanha. E muita gente se aproveita dessa época para fazer a sua caridade. Doar bens perecíveis, doar água, doar alimentos, doar roupas, doar agasalhos. Essa é uma caridade relativamente fácil de fazer, porque é simplesmente se dispor a fazer compras ou dar algumas coisas das quais nós não mais fazemos uso, e é uma caridade relativamente fácil. Mas existe uma outra caridade que nós deveríamos buscar,
é a caridade que busca os infortúnios alheios. Muita gente acha que fazer caridade é só fazer a caridade que é mais visível, aquela que vai de encontro à miséria, vai de encontro à carência material. Mas existem tantas pessoas que têm tantos recursos materiais, que estão tão bem situadas na vida e que mesmo assim têm grandes dramas por dentro. Eu sou estudante de psicologia, estou no penúltimo ano, no último semestre, e a gente tem algumas experiências de atendimento ao público. Aparecem pessoas de todo tipo, de todas as classes sociais, de todas as raças, de todas as idades, para conversar com a gente. Os psicólogos treinam o ouvido para ouvir aquilo que muitas vezes o paciente não fala. E na medida em que ele começa a discorrer sobre o seu drama, sobre a sua queixa, sobre os seus questionamentos, a gente percebe muitas vezes que existem grandes dramas ocultos, que são grandes motivos de sofrimento, grandes motivos de desamparo, pensamentos de suicídio, pensamentos de abandono, desenvolvimento de transtornos. Então, essa caridade, ela é a mais importante. E ele, então, conta nesse livro a respeito de uma senhora da alta sociedade que possuía grandes recursos. Ela saía na calada da noite ou no final da tarde, na sua carruagem, e dentro da sua carruagem ela trazia de um tudo. Desde alimentos, até medicamentos, até roupas, muitas coisas. E ela ia nas áreas mais pobres da cidade. Detalhe importante, que ela ia disfarçada. Ela botava uma roupa bem simples, ia de uma maneira assim bem humilde, carregava a sua filha, que era adolescente, para que ela aprendesse a fazer o bem e fazer a caridade. E lá ela visitava as famílias e ela via as necessidades dessas famílias, ia dando uma coisa para um, uma coisa para outro. Num dado momento, sua filha diz que ela também gostaria de fazer a caridade. E ela volta-se para a filha e diz: olha, você pode me acompanhar, você pode realmente me ajudar a fazer a caridade. Mas a caridade, a verdadeira caridade, é aquela que nós dispomos dos próprios recursos. Então, se eu desse alguma dessas coisas que estão aqui na carruagem para que você desse para alguém, na verdade, você estaria fazendo caridade com o meu chapéu. Você deve aprender a fazer alguma coisa para que você, então, ao produzir alguma coisa, você possa fazer a caridade com você mesmo. Pois bem, então ela visita uma determinada família que tinha muitas crianças pequenas, que passavam muitas necessidades, e a mãe estava muito preocupada, porque o pai de família, o pai dessa família, estava internado. E ela então tranquiliza essa mãe, dizendo que após aquela visita, ela iria fazer uma outra visita no hospital e também tranquilizá-lo com relação à assistência que ela já havia dado àquela família. Todos ficam bem, todos ficam ótimos. Num determinado dia, tocam a campainha de sua casa e quem ela vai atender? Essa senhora vai atender a porta. E ela se depara com uma de suas assistidas. A assistida leva um maior susto. Nossa, é a senhora que mora aqui? E ela diz: não fale disso para ninguém. Ou seja, me deixa ficar na minha, eu não quero aparecer, eu não quero que ninguém fique sabendo que eu sou a senhora da alta sociedade, que vou fazer a minha caridade. Mais à frente, eles discorrem sobre o óbolo da viúva. É aquele momento em que Jesus estava diante do gasofilácio, a observar como é que as pessoas lançavam o dinheiro ali no gasofilácio, e muitas pessoas deitavam muitas moedas em abundância. Aparece então uma senhora, que Jesus identificou como uma viúva,
e ela tinha apenas 2 pequenas moedas no valor de 10 centavos cada um. Então, 10 centavos hoje não vale grandes coisas. Naquele tempo, a gente também acha que não valia grandes coisas, tanto é que Jesus, ele foca nessas 2 moedas de 10 centavos. E aí, quando, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que outros que dispuseram antes de seus bens no gasofilácio, porque todos deram aquilo que lhes abunda, ao passo que ela deu aquilo que lhe fazia falta, deu mesmo tudo aquilo que ela tinha para o seu sustento. Aí a gente se reporta lá ao BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para os erros alheios, perdão das ofensas. Essa senhora, ela não estava pensando em quem ou a quem aquelas moedas iriam beneficiar. Ela também não estava preocupada em dar grandes somas, até porque ela não tinha. Mas ela estava pensando em como, de alguma forma, aquelas suas simples moedas iriam fazer o bem a alguém. Ela estava dando de si própria, ela estava dando muito mais do que as moedas. Ela estava dando o próprio coração, o próprio desejo de ajudar alguém que estava em dificuldades, talvez dificuldades maiores do que as dela. Mais à frente, tem um outro subtítulo que fala de convidar os pobres e os estropiados e dar sem esperar nenhuma retribuição. Porque, como a gente falou inicialmente, a verdadeira caridade é aquela em que você dá por dar. A felicidade do dar por dar é a sua compensação. Você não espera absolutamente nada. Você não espera ser reconhecido. Você não espera uma contraparte daquela pessoa. Você não espera um muito obrigado. Você não espera aplausos. Você não espera que seu nome seja citado. Ou seja, você dá pelo simples fato de querer ajudar. É por isso que ele diz, nesse texto, Jesus, que está lá em São Lucas, capítulo 12 a 15, é quando ele diz que quando a gente der um jantar ou uma ceia, não convidemos os nossos amigos, nem os nossos irmãos, nem os nossos parentes, nem os nossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, e sereis ditosos por aqueles não terem meios de vos retribuir. Isso será retribuído na ressurreição dos justos. Então a gente deve dar sem esperar nenhum tipo de retribuição. E quando Jesus diz que a gente deve convidar os estropiados, os pobres, os mendigos, na verdade ele não está condenando a gente de convidar os nossos amigos, os nossos amores, os nossos parentes para uma festa. Mas ele está apenas explicando que a verdadeira caridade é aquela que não espera nenhum tipo de retribuição. Em seguida, isso me chamou bastante atenção, o texto fala, já nas instruções dos Espíritos, da caridade material e a caridade moral. Conforme eu falei, a caridade moral é a mais fácil de fazer. Pode ser uma cesta básica, pode ser uma roupa, pode ser um agasalho, pode ser uma água, pode ser um medicamento. Isso é fácil, é muito fácil. Se a gente não tem o recurso material para fazer essa caridade, a gente pode fazer uma campanha entre os amigos, pelo WhatsApp, podemos fazer uma campanha no centro espírita, na igreja, em qualquer lugar a gente faz uma campanha e a gente arrecada muitos bens materiais. Essa é uma caridade fácil de fazer. Mas existe a caridade moral. E eles nos dizem que a caridade moral é a mais difícil de ser feita. Diz aqui, a caridade moral, diz aqui o texto, desejo compreendais bem o que seja caridade moral que
todos, material, que todos podem praticar e que nada custa, materialmente falando. Porém, a caridade moral é a mais difícil de se exercitar. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. A caridade moral pressupõe calar-se, deixando falar algum que seja mais tolo que a gente. Também ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que nos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se acham superiores a nós. Não dar atenção ao mau proceder de outrem. Isso é a caridade moral. E tem a ver também com o que a gente falou lá no início, o BIP. Benevolência para com todos. Ou seja, independente de ser amigo ou não ser amigo, independente de ser parente, independente de pensar como a gente, independente de ser da nossa religião, do nosso grupo social, benevolere é desejar o bem a quem quer que seja. E isso é caridade moral. Inclusive desejar o bem àqueles que nós consideramos como inimigos. É por isso que os espíritos dizem que é a mais difícil de ser praticada. Porque fazer o bem para aqueles que pensam como nós, que são do nosso grupo, que são da nossa família, é fácil, é mole. Vai fazer o bem, vai silenciar o desejo, muitas vezes, de vingança, de vindita, em relação a alguém que de alguma forma nos prejudicou, nos lesou, falou mal, não nos entendeu. Essa caridade também tem a ver com a indulgência que a gente falou, não é? Não desejar o mal a quem quer que seja, nem em pensamento, nem em sentimento, nem ser amargo em relação a quem quer que seja. Isso também é muito difícil para nós. É fácil com relação àqueles que pensam como a gente, mas em relação a alguém que de alguma forma discorda das nossas ideias, em relação a alguém que nos critica, alguém que nos questiona, alguém que de alguma forma vai de encontro aos nossos anseios, ser doce, não desejar o mal, não ser grosseiro, não ser amargo com essa pessoa, requer muito treino. Perdão das ofensas, então, nem se fala. A gente precisa muito de praticar. Até porque o perdão é para espíritos medianamente evoluídos como nós. Os espíritos superiores, eles não perdoam. Deus não perdoa, simplesmente porque eles não se sentem ofendidos. Os espíritos inferiores, é claro que não perdoam. Nós, espíritos medianamente esclarecidos, precisamos fazer muitos esforços para perdoar. E o que nos dificulta, principalmente, o ato do perdão, é o orgulho. A gente prefere se colocar numa posição de vítima, de coitadinho, e apontar os dedos para aquele que, de alguma forma, nos prejudicou, nos lesou, ou nos deu algum tipo nos causou algum tipo de mal-estar. Essa caridade moral a que se reportam os espíritos, ela não obsta à caridade material, ou seja, a gente pode e deve continuar fazendo a caridade material. Ela é importante. Entretanto, a mais importante para a nossa evolução é a caridade moral. Depois tem um longo texto do Espírito Cáritas. Ela diz: meus amigos, há muitos dentre vós tenho ouvido dizer, como hei de fazer a caridade, se a miúde nem mesmo do necessário dispõe?
Então, essa mensagem do Espírito Caritas vem responder à questão anterior. Como fazer a caridade, não só material, como também a caridade moral. Mais adiante, nós temos o artigo que fala da beneficência, não é? A beneficência é também a caridade, né? Ela sintetiza todas as virtudes e é ela que vai nos conduzir à felicidade. Imaginemos se nós vivêssemos num mundo em que cada um de nós pensasse em diminuir as dores alheias. Se cada um de nós, antes de tomar qualquer atitude em relação a qualquer pessoa, nós parássemos para pensar, se eu fizer isso assim, assim, eu vou estar de alguma forma prejudicando, eu vou estar de alguma forma magoando, eu vou estar de alguma forma dando algum tipo de prejuízo ou lesando o sentimento. Se nós parássemos para pensar, nós já estaríamos fazendo a caridade. Mas muitos de nós, digamos a maioria, quando temos vontade de fazer algo, nos achamos no direito de fazer esse algo, desde que esse algo beneficie a nós mesmos, que venha de encontro aos nossos interesses, e nós raramente pensamos nos outros. A caridade também, diz esse espírito, né? É a chave dos céus, é a chave que está em nossas mãos, é a chave para a eterna felicidade, porque esse tipo de caridade, a moral e a material, ela está toda sintetizada no amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O Espírito Caritas, então, faz um longo texto falando da caridade, de como ela, ao chegar no plano espiritual, ela encontrou muitos daqueles, outros espíritos também relataram isso, encontrou no mundo espiritual muitos daqueles a quem eles, os espíritos, haviam beneficiado enquanto estavam na Terra. E ela diz também que a gente deve fazer a caridade para quem quer que seja, independente de qualquer coisa, porque às vezes, diante de um irmão que vem pedir um socorro, direto ou indireto, seja com relação à caridade material, ou seja com relação à caridade moral, pode ser que aquela pessoa tenha sido, em alguma existência, alguém que nos foi muito próximo, alguém que nos foi muito caro. E se a gente despreza esse alguém, seja por orgulho, seja por vaidade, seja por egoísmo, a gente perdeu a oportunidade de exercitar aquele BIP. Imagina se a gente chega no mundo espiritual e descobre que precisamente aquela pessoa a quem a gente desprezou havia sido, em alguma outra existência, alguém ligado ao nosso coração. Quanto mal-estar a gente vai sentir, quanto arrependimento a gente vai sentir. Portanto, nos diz o texto que a gente deve estar sempre atentos para exercitar a caridade em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, além da caridade material e da caridade moral, há uma outra caridade que muitos de nós fazemos, que é a caridade da prece. Quando a gente ouve falar de grandes tragédias, de grandes crimes, de pessoas que ficam desoladas, que passaram por grandes transtornos, pode ser que a gente não tenha condições de mandar um recurso material para esse lugar. Pode ser que a gente não tenha condições de estar presente nesse lugar para fazer essa caridade moral e a material. Mas a gente pode sempre fazer uma prece, sempre. E a prece alcança sempre o objetivo para o qual nós encaminhamos. Então, fazer prece também é uma forma de caridade, Mas fazer prece não só para aqueles que passam por transtornos,
mas fazer prece por aqueles que nos aborrecem, aqueles que nos deixam tristes, aqueles que nos deixam muito zangados, ou às vezes com o coração muito ferido, muito magoado. A gente sabe que é difícil, mas é um treinamento. Mais adiante, ela fala da piedade, não é? Que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. A piedade é irmã da caridade, que nos conduz a Deus. As vossas lágrimas, diz o texto, são um bálsamo que lhes derramais nas feridas daqueles que passam pela miséria e que derramam lágrimas. E que esse tipo de caridade, que é a piedade, ela não tem o sabor acre dos gozos mundanos. E aí a gente se reporta lá na primeira parte, quando o texto diz que a nossa mão esquerda não deve ver o que a direita faz. Porque se a gente propala essa caridade, ela tem o gozo mundano. E ela está dizendo, é um gozo acre, é um gozo do orgulho, é um gozo da vaidade, é um gozo de querer aparecer. E ela diz também que essa caridade, que é a piedade, ela não traz as decepções do vazio. Nos envolve uma suave, uma penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento, e devotamento é o esquecimento de si próprio. É uma abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, aquela que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Mais à frente, ela fala dos órfãos, que a caridade para com os órfãos também é muito importante. E isso não significa necessariamente a gente adotar os órfãos. Seria bom se muita gente que gostaria de gerar e não consegue gerar, adotasse muitos dos órfãos que estão à espera nos orfanatos. Mas ela diz que a gente deve amar os órfãos, que a gente deve, na medida do possível, visitar os órfãos. E ela começa o texto dizendo, um espírito familiar começa esse texto dizendo: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. E todos nós que estamos aqui adultos, a gente pode se recordar da nossa infância e lembrar que, mal ou bem, não sei se aqui tem órfãos, que mal ou bem todos nós tivemos um pai, tivemos uma mãe, tivemos um tio, ou uma tia, ou uma madrinha, um avô ou uma avó. Ou seja, alguém que nos ajudou a nos desenvolver, alguém que acompanhou o nosso crescimento, alguém que nos incentivou, que nos estimulou, alguém que bancou a nossa vida até que nós pudéssemos dar conta de nós mesmos. Ou seja, alguém que nos amou, independente de sermos o que somos. Imaginemos, então, como deve ser dolorido para uma criança estar num orfanato. Qual é o sentimento que ela desenvolve? Talvez um sentimento de menos-valia, um sentimento de ser desprezado pelo mundo, um sentimento de abandono, que pode gerar futuramente alguns transtornos, pode gerar um quadro de ansiedade, pode gerar um quadro de depressão. E esse espírito familiar, então, diz que a gente deve visitar os órfãos, mas não só aquela visita que leva um brinquedinho, mas, na medida do possível, transmitir aos órfãos, não é? Um carinho, um amor, um acolhimento. E o espírito familiar diz que a gente deve evitar esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos. E ela diz
para a gente evitar esse ar de proteção, dar delicadamente. Levar um agrado, levar um brinquedo, levar alguma coisa que a criança queira, mas, sobretudo, levar o maior dos benefícios, que é o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso e de um conselho. E aí a gente chega finalmente na última parte desse capítulo, que é a beneficência exclusiva, que, aliás, me chamaram para falar da beneficência exclusiva. Mas antes da gente falar da beneficência exclusiva, a gente vai lá para o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, em que Jesus começa a discorrer do que nós precisamos para nós sermos salvos, ou seja, do que nós precisamos para chegar no mundo espiritual numa condição melhor do que aquela quando nós chegamos aqui. Aliás, estivemos no Mednesp no último fim de semana, eu e alguns companheiros que estão aqui talvez estivessem. E a gente ouviu de um palestrante, uma das últimas palestras, ele dizendo que a gente está aqui no planeta com um único e exclusivo objetivo: fazer todos os esforços para sairmos daqui melhores do que quando chegamos. Ou seja, todo e qualquer esforço que nós fizermos no sentido de nos melhorarmos em qualquer aspecto, nós já teremos um ganho. Quando a gente conhece o Espiritismo, não sei se aconteceu com os senhores e senhoras, mas quando eu já era espiritualista, mas quando eu conheci o Espiritismo, a doutrina codificada por Kardec, e comecei a estudar, eu fui com tanta sede ao pote e comecei a ler todas as coisas, todas as obras e as obras subsidiárias, as obras que completaram a codificação, e eu queria evoluir da noite para o dia. E na medida em que eu me confrontava com as minhas próprias imperfeições, eu ficava muito triste comigo mesmo. Eu cheguei a entrar num quadro de quase depressão, porque eu estava diante de uma fonte de benesses, de felicidade, de aproveitamento da encarnação, e eu me confrontava a todo momento com as minhas próprias atitudes, que eram totalmente, elas eram totalmente diferentes daquilo que os livros prescreviam. Mas aí a gente vai conversando com um, conversando com o outro, e a gente acha que, a gente descobre que querer evoluir da noite para o dia é um orgulho, é uma vaidade, que a gente demora muito para vencer apenas uma das imperfeições. E que o que mais importa são os esforços que a gente faz. O que perguntaram a Kardec? Como definir um espírita? Um espírita é aquele que faz esforços para ser melhor a cada dia. Faz esforços em domar as suas inclinações. Nem sempre esses esforços redundam num bem. Porque às vezes a gente faz muitos esforços e o nosso ganho é bem pequenininho. Entretanto, a gente tem que continuar fazendo esforços. Aí depois que caiu a ficha, eu relaxei. Ou seja, esforços eu estou fazendo. Agora, para onde eu vou, a gente também não tem que ficar preocupado. Ai, meu Deus, será que eu vou para o umbral? Eu ficava preocupada também por não estar dando conta de evoluir rapidinho, eu iria para o umbral. Eu relaxei. Agora, ir para o umbral, para mim, é a minha proposta. Principalmente porque eu estou nessa área da saúde. Quem está na área da saúde, e a nossa companheira ali poderá concordar comigo ou não, a gente sabe que o trabalho continua. A gente não vai desencarnar para ficar lá à toa. A gente vai para continuar o trabalho. Um psicólogo aqui
vai continuar como psicólogo do lado de lá, não é isso? Um médico aqui vai continuar como médico de lado de lá. Ou seja, não importa onde a gente vai parar. E eu penso, na minha área especificamente, a psicologia, eu acho que é nas regiões de mais sofrimento, onde há muitas dores e ranger de dentes, é para lá que a gente tem que ir, é para lá que a gente tem que se candidatar para ir trabalhar, porque é lá que a seara é enorme e os trabalhadores são poucos. Pois bem, então essa pessoa que estava diante de Jesus estava muito preocupada, porque queria ser salvo, talvez já reconhecesse que ele era o Salvador, era aquele que veio mostrar o caminho de se atingir a salvação. E aí, então, responde-lhe um doutor da lei para o tentar: mestre, o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, já que ele era um doutor da lei: o que está escrito na lei? O que lês nela? E o doutor respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: faze isto e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de sofrimento e se foram, deixando-o semi-morto na estrada. Apareceu brevemente um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, viu aquele senhor caído e passou adiante. Depois veio um levita, que também observou o senhor caído e passou adiante. Mas em seguida veio um samaritano, que ao observar que tinha alguém caído no chão, ele desceu do cavalo e, tomado de compaixão, aproximou-se dele, deitou-lhe vinho nas feridas, colocou-o em seu próprio cavalo e o levou a uma hospedaria próxima. E ficou lá com ele à noite, provavelmente limpando as feridas, cuidando dele. E no dia seguinte ele disse ao hospedeiro: trata muito bem deste homem, e de tudo que dependeres a mais eu te pagarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que cair em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Ou seja, aquele samaritano, ele tinha o BIP, ele exercitava o BIP. Ele, quando olha alguém caído na estrada, ele provavelmente se condoeu. Ele se colocou no lugar daquele que estava caído, provavelmente nu, ferido, sem bens nenhum, sofrendo no meio do caminho, que se não tivesse algum tipo de socorro, viria a óbito. Ele não perguntou de que religião ele era, não perguntou de que seita ele era, não perguntou a classe social, não se preocupou em saber qual era a raça dele, se ele tinha escolaridade, se ele não tinha escolaridade. Ele usou da misericórdia, ele se colocou no lugar daquele irmão e fez por ele aquilo que ele gostaria que alguém lhe fizesse se ele estivesse naquela mesma situação. Então, essa parábola do bom samaritano já responde à questão que está nesse capítulo 13. E a questão é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião,
da mesma crença ou do mesmo partido, ou seja, a gente só deve ser caridoso, a gente só deve exercitar o BIP com alguém que tenha os mesmos pensamentos que a gente, que seja do mesmo partido, que seja da mesma religião. A resposta é não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que todos somos irmãos, que todos temos o mesmo Pai, todos temos as mesmas dores, todos temos os mesmos sofrimentos, todos temos os sofrimentos ocultos, as angústias, as dificuldades, os conflitos. E continua o texto. São Luís é que responde essa questão. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual é a sua crença, qual é a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual todos devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, achei isso bem interessante, esse será o meio de conseguir que ele a ama, repelindo-o, faria que a odiasse. Ou seja, imaginemos que está caído na estrada, ou alguém que chega para nós solicitando algum tipo de caridade e que não professe a mesma religião que nós. Se nós repelirmos esse irmão ou essa irmã, que tenha uma crença diferente da nossa, mais contrário a essa religião ou essa crença, esse irmão ficará. Mas se nós o acolhermos, entendendo que está ali um irmão ou uma irmã necessitado, que veio até nós, e se ele veio até nós, e se ela veio até nós, é porque nós temos condições de oferecer qualquer tipo de ajuda. Seja caridade moral, seja caridade material, seja um ouvido, seja um acolhimento, seja uma carícia, seja um aconselhamento, seja lá o que for. Então, se esse irmão ou essa irmã vem até nós, é porque nós temos condições de ajudar. Então, não importa quem é, não importa se ele é diferente da gente. E isso também pode ser estendido a um inimigo nosso. Imagina que a gente fique sabendo que um inimigo nosso, muitas vezes nós é que somos inimigo dele, não ele é nosso inimigo. Às vezes é a nossa maneira de ver as coisas. Às vezes a gente é de alguma forma prejudicado, ou de alguma forma a gente toma algum tipo de magoado de alguma forma, e a gente que se torna inimigo do outro, sem às vezes querer saber qual foi o móvel, qual foi o motivo do outro agir assim para conosco. Nós nos tornamos inimigos dessa pessoa. Então imaginemos que essa pessoa esteja passando por uma necessidade e que de alguma forma venha ao nosso encontro, ou que venha cair nas nossas mãos. Nós vamos repelir? Ou vamos acolher como irmão? Pode ser que exatamente nesse momento em que a gente faça esse acolhimento, em que a gente pratica essa caridade moral ou material, nós estaremos desmanchando aquelas energias. E isso me faz lembrar um episódio que aconteceu com Chico Xavier, em que ele tinha um cão, que ele gostava muito daquele cão. E aquele cão era a alegria para ele, era o companheiro dele. Quando ele chegava em casa, o cão vinha recebê-lo, e eles eram grandes companheiros. Mas o Chico tinha uma vizinha que gostava muito dele, mas achava que aquele cão estava dando muito trabalho para o Chico. Afinal de contas, o Chico tinha uma vida muito difícil, trabalhava, e além de trabalhar materialmente, ele ainda ficava no centro espírita até tarde, acolhendo as pessoas, atendendo, fazendo muita psicografia, e ela achou que aquele cão estava sendo um empecilho
para o descanso do Chico. E ela envenenou o cão. E o Chico ficou muito triste mesmo. E ele ficou mais triste ainda quando ele descobriu que o cão havia sido envenenado. E ele ficou muito aborrecido, muito magoado, quando ele descobriu quem tinha envenenado o cão. Ele ficou com aquela mágoa durante muitos dias. Até parece a gente, né? A gente fica com a mágoa muitos dias. A gente fica com a mágoa muitos meses. A gente fica com a mágoa muitos anos. E aí, num dado momento, Emmanuel aparece para Chico e diz assim: Chico, essa mágoa que você está sentindo pela nossa irmã deixa uma mancha escura no seu plexo cardíaco, no torno do seu coração. E isso está atrapalhando os nossos trabalhos. E ele argumentou com Emmanuel, ele dizendo: poxa, mas não é justo, não é humano que eu tenha mágoa? Não é justo que eu esteja zangado? Afinal de contas, estou imaginando que foi assim, né? Afinal de contas, ela envenenou o meu cão. Com que direito ela podia envenenar o meu cão? Por que ela fez isso? Fez por maldade, por crueldade? A gente, né? A gente já pensa assim, né? A gente nem quer saber o motivo do outro. A gente julga o outro segundo o nosso próprio critério. Ela fez uma maldade. É justo que eu tenha mágoa. É justo que eu esteja magoado. É justo que eu fique zangado. É justo. É, Chico, mas você está atrapalhando os nossos trabalhos. Você precisa fazer alguma coisa. Como assim? Estou imaginando, né? Como assim? Eu sou a vítima nessa história. Como assim? Eu tenho que fazer alguma coisa? Você vai fazer o seguinte, Chico. Você vai descobrir o que essa irmã mais deseja de material. E você vai comprar essa coisa e vai dar para ela. Ah, não. Você está brincando. Imagina o Chico falando. Você só pode estar brincando, né, Emmanuel? Estou imaginando que foi assim, né? Não, você vai fazer exatamente isso. Aí ele vai e pergunta à irmã. Sonda o que é que ela mais queria. E descobriu que o sonho dela era ter uma máquina de costura. E aí, né, ele vai, a pedido do Emmanuel, contra a vontade, né, comprar a máquina de costura. Mas o Emmanuel disse que ele tinha que comprar a melhor. Não era qualquer máquina de costura. Não era uma usada, não era uma recondicionada. Era uma máquina de costura nova e a mais cara, a mais completa. Imagina o Chico, né? Foi lá, né? Emmanuel mandou, vai. Comprou aquela máquina em suaves prestações. No dia que a máquina chegou, ele vai e dá a máquina para ela. Olha, a irmã ficou tão agradecida, mas tão agradecida. Ela despejou do próprio coração eflúvios de gratidão, de amor, de acolhimento para o Chico, que as energias que saíram do coração dela desfizeram aquela sombra. Esse é o exemplo de Chico, que fica para a nossa reflexão, né? Que a gente possa desenvolver essa qualidade que é a caridade do coração, a caridade moral, e desenvolver também o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência com as dificuldades alheias e perdão das ofensas. Que assim seja, graças a Deus.